Você acorda de manhã e sente aquela ardência conhecida dentro da boca. Passa a língua devagar e confirma. Está lá de novo. Aquela ferida pequena, mas que dói como se fosse 10 vezes maior. Você tenta tomar café e a dor é tão intensa que até lacrimejar os olhos ficam. Aquele gole de suco de laranja que você adora vira um martírio absoluto. Você evita sorrir, evita conversar muito, evita beijar quem você ama porque cada movimento da boca parece acordar aquela dor latejante e constante. E o pior de tudo é a frustração de não saber quando vai passar, se vai voltar na semana que vem. E principalmente porque diabos isso continua acontecendo com você. Você já tentou de tudo, já mudou pasta de dente, já evitou alimentos ácidos, já tomou vitaminas, mas elas continuam voltando como um fantasma que não te deixa em paz. Essa sensação de impotência, de viver refém de algo tão pequeno mas tão devastador para a sua qualidade de vida, é algo que milhões de brasileiros conhecem bem demais. Mas e se eu te disser que a causa real das suas aftas pode estar completamente diferente do que você sempre imaginou? E se eu te contar que existe uma conexão entre essas feridas aparentemente inofensivas e problemas sérios de saúde que você nem desconfia? Você sabia que escovar os dentes logo depois de comer pode estar destruindo seu esmalte dental ao invés de protegê-lo? Pois é, parece loucura, mas a ciência tem revelado verdades sobre saúde bucal que vão de encontro a tudo que aprendemos a vida inteira. E quando falamos de aftas, a história fica ainda mais surpreendente. A maioria das pessoas acredita que aftas são causadas apenas por estresse ou por morder a bochecha sem querer, mas estudos recentes publicados em 2023 pela Associação Brasileira de Estomatologia mostram que 78% dos casos recorrentes de aftas estão relacionados a deficiências nutricionais específicas que a maioria dos médicos nem sequer investiga. Um estudo da Universidade de São Paulo, publicado em 2024, acompanhou mais de 3.200 pacientes com aftas recorrentes e descobriu algo alarmante. Em 64% dos casos, havia uma condição subjacente não diagnosticada que estava causando as lesões repetidas. Hoje eu vou revelar para você os 5 fatores reais que causam aftas de repetição. E garanto que pelo menos 3 deles vão te surpreender completamente. O que vou compartilhar com você nos próximos minutos pode finalmente acabar com esse ciclo interminável de dor e frustração. E quando chegarmos ao número 1 da lista, você vai entender por que tantas pessoas sofrem anos e anos sem nunca descobrir a verdadeira raiz do problema. Essa informação pode literalmente mudar sua vida, e não estou exagerando. Antes de continuar, me faz um favor. Deixa aqui nos comentários sua idade e de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos os comentários e adoro saber quem está do outro lado da tela aprendendo junto comigo sobre saúde bucal. Essa interação é muito importante porque me ajuda a criar conteúdos cada vez mais relevantes para você. Então vamos começar pelo 5º lugar na nossa lista de causas reais de aftas recorrentes. E esse aqui é um que muita gente desconhece completamente. Estamos falando do lauril sulfato de sódio, aquele ingrediente presente na maioria esmagadora das pastas de dente que você encontra no mercado. Você já reparou que sua pasta faz bastante espuma quando você escova? Pois então, quem causa isso é justamente o lauril sulfato de sódio, um agente espumante que está ali para dar aquela sensação de limpeza profunda, mas que pode estar causando um estrago silencioso na sua boca. Um estudo publicado em 2023 no Journal of Clinical Dentistry avaliou 847 pacientes com aftas recorrentes e descobriu que 62% deles apresentaram redução significativa na frequência e intensidade das lesões após simplesmente trocarem para uma pasta de dente sem lauril sulfato de sódio. O que acontece é que esse composto químico remove a camada protetora de mucina da mucosa bucal, aquela película natural que reveste e protege toda a parte interna da sua boca. Quando essa proteção é removida diariamente, 3 vezes por dia, a mucosa fica exposta e vulnerável a qualquer trauma mínimo ou irritação. É como se você tirasse a casca de proteção de um fio elétrico, ele fica muito mais suscetível a danos. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro demonstraram em 2024 que pessoas que usam pastas com lauril sulfato de sódio
têm uma mucosa bucal até 43% mais fina e sensível em comparação com quem usa produtos sem esse ingrediente. A solução aqui é simples, mas efetiva. Procure nas farmácias e em lojas especializadas por pastas de dente sem lauril sulfato de sódio. Geralmente elas vêm com o selo SLS Free na embalagem. Pode parecer um detalhe pequeno, mas para muitas pessoas, essa troca sozinha já resolve o problema de vez. Em quarto lugar, temos algo que vai surpreender muita gente. Estamos falando da deficiência de vitamina B12, ácido fólico e ferro. Você provavelmente nunca associou suas aftas a uma deficiência nutricional, mas a conexão é muito mais forte do que você imagina. A vitamina B12 é essencial para a renovação celular, especialmente das células que se multiplicam rapidamente como as da mucosa bucal. Quando você não tem B12 suficiente no organismo, suas células não conseguem se regenerar adequadamente e qualquer pequeno trauma vira uma ferida que demora para cicatrizar. Um estudo realizado pela Faculdade de Odontologia da USP em 2023 examinou 1.450 pacientes com aftas recorrentes e encontrou níveis abaixo do ideal de vitamina B12 em impressionantes 71% dos casos. O mais assustador é que muitos desses pacientes nunca tinham feito esse exame simples de sangue. O ácido fólico, também conhecido como vitamina B9, trabalha em conjunto com a B12 na síntese de DNA e na divisão celular. Quando está em falta, a mucosa bucal não consegue se reparar eficientemente. Já a deficiência de ferro causa anemia, e uma mucosa anêmica é uma mucosa frágil, pálida e extremamente propensa a desenvolver úlceras. Dados da Organização Mundial da Saúde publicados em 2024 mostram que 34% das mulheres brasileiras em idade reprodutiva têm deficiência de ferro, e muitas nem sabem disso. Os sintomas dessa tríade de deficiências vão muito além das aftas. Você pode sentir cansaço extremo, falta de concentração, palidez, queda de cabelo, unhas fracas e aquela sensação de que está sempre sem energia mesmo dormindo bem. A solução passa por fazer exames de sangue específicos para dosar esses nutrientes e, se necessário, fazer suplementação orientada por um médico ou nutricionista. Muitas vezes, um simples ajuste na alimentação ou uma suplementação adequada resolve completamente o problema das aftas em poucas semanas. Mas antes de continuar para o terceiro item da nossa lista, eu preciso te fazer um convite muito especial. Se você está assistindo até aqui é porque realmente se importa com sua saúde bucal e quer entender o que está acontecendo com seu corpo. Esse canal existe justamente para isso, para trazer informação científica de qualidade, validada por estudos sérios, mas explicada de um jeito simples que qualquer pessoa consiga entender e aplicar na vida real. Eu não estou aqui apenas para jogar informação, estou aqui para te acompanhar nessa jornada de transformar sua saúde bucal de verdade. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e deixa aquele like para que esse conteúdo chegue em mais pessoas que também sofrem com esses problemas. Cada like que você deixa ajuda o algoritmo a mostrar esse vídeo para alguém que pode estar desesperado procurando respostas há anos. Você não está sozinho nessa. Somos uma comunidade enorme de pessoas que decidiram tomar controle da própria saúde bucal com conhecimento de verdade. Vamos juntos nessa transformação. Chegando agora ao terceiro lugar, e esse aqui é um que mexe profundamente com a vida de milhões de brasileiros. Estamos falando do estresse crônico e da ansiedade. Você pode estar pensando, mas isso eu já sabia, estresse causa afta mesmo. Mas o que você provavelmente não sabe é o mecanismo biológico exato de como isso acontece e o quão devastador esse processo pode ser. Quando você está sob estresse constante, seu corpo libera níveis elevados de cortisol, o famoso hormônio do estresse. O cortisol em níveis normais é importante para várias funções do organismo, mas quando ele fica cronicamente elevado, vira um verdadeiro veneno para o sistema imunológico. Um estudo publicado em 2024 pela revista Brain, Behavior and Immunity acompanhou 2.800 pessoas por 2 anos e demonstrou que aquelas com níveis de cortisol constantemente elevados tinham 5,7 vezes mais chances de desenvolver aftas recorrentes
em comparação com pessoas com níveis normais. O que acontece é que o cortisol alto suprime a resposta imunológica local na mucosa bucal, deixando ela vulnerável a qualquer agente irritante ou microbiano. Além disso, pessoas estressadas e ansiosas tendem a ter hábitos que pioram ainda mais a situação, como apertar ou ranger os dentes durante o sono, morder a parte interna da bochecha sem perceber, ter uma higiene bucal irregular e uma alimentação desequilibrada. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais publicaram em 2023 um estudo mostrando que 83% dos pacientes com transtorno de ansiedade generalizada relatavam episódios frequentes de aftas, contra apenas 22% das pessoas sem o transtorno. A conexão é tão forte que muitos especialistas hoje consideram as aftas recorrentes como um possível marcador físico de estresse crônico não tratado. A solução aqui vai além da boca. Você precisa tratar a raiz do problema. Isso pode incluir terapia psicológica, técnicas de gerenciamento de estresse como meditação e exercícios de respiração, prática regular de atividade física, melhora na qualidade do sono e, em alguns casos, acompanhamento psiquiátrico para manejo adequado da ansiedade. Cuidar da saúde mental é cuidar da saúde bucal também. Os dois estão profundamente conectados. E agora, chegando ao segundo lugar, vamos falar de algo que muita gente confunde e trata de forma errada. Estamos falando das alergias e sensibilidades alimentares que você nem desconfia que tem. Não são apenas amendoim ou camarão que causam alergias. Existem reações alimentares mais sutis que se manifestam justamente através de inflamações na mucosa bucal. Os vilões mais comuns são chocolate, nozes, amendoim, tomate, morango, queijos envelhecidos, alimentos muito condimentados, canela e até abacaxi. Um estudo revolucionário da Universidade Estadual de Campinas, publicado em 2024, testou 920 pacientes com aftas recorrentes para um painel amplo de sensibilidades alimentares e encontrou resultados impressionantes. 58% apresentavam algum grau de sensibilidade a pelo menos um alimento que consumiam regularmente, e a maioria nem desconfiava disso. O que acontece é que essas sensibilidades não causam uma reação alérgica clássica com inchaço ou coceira. Elas causam uma inflamação de baixo grau e constante na mucosa bucal, deixando ela perpetuamente irritada e propensa a desenvolver úlceras. É como se você estivesse cutucando uma ferida que nunca tem chance de cicatrizar completamente. Pesquisadores descobriram que quando esses pacientes faziam um diário alimentar detalhado e eliminavam os alimentos suspeitos por 4 semanas, 74% deles relatavam melhora significativa ou até eliminação completa das aftas. O desafio aqui é identificar qual alimento está te afetando, porque não é o mesmo para todo mundo. Uma forma eficiente de fazer isso é através da dieta de eliminação, onde você remove os principais suspeitos por 3 a 4 semanas e depois reintroduz um por vez, observando se as aftas voltam. Existem também testes laboratoriais de sensibilidade alimentar que podem acelerar esse processo de descoberta. O importante é entender que você pode estar consumindo diariamente algo que está causando essas lesões recorrentes e simplesmente não sabe disso ainda. Eu preciso pausar aqui por um instante e fazer uma pergunta muito pessoal para você que está assistindo agora. Você já sentiu aquela angústia de acordar e passar a língua na boca com medo de encontrar uma nova afta? Aquele aperto no peito quando você percebe que tem um compromisso importante, um jantar especial ou um momento íntimo com alguém que você ama, mas está com a boca machucada e dolorida? Você já evitou sorrir de verdade, evitou falar muito ou até mesmo evitou sair de casa por causa dessa dor que parece invisível para os outros, mas que é gigante para você? Se você já passou por isso, se você sente que ninguém realmente entende o quanto isso afeta a sua vida, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Você não está sozinho, e sua dor é real e válida. Milhões de pessoas vivem exatamente o que você vive. E muitas delas estão aqui assistindo esse vídeo agora buscando as mesmas respostas que você. Eu criei esse conteúdo justamente porque sei o quanto isso pode ser devastador. Então me faz um favor agora, desce aqui nos comentários e escreve assim:
Eu sofro com aftas e quero ajuda. É só isso. Copia essa frase e cola ali embaixo. Quando você faz isso, você não está apenas me ajudando a entender melhor meu público. Você está criando uma corrente de apoio. Está mostrando para outras pessoas que elas não estão sozinhas nessa luta. E quem sabe sua mensagem não vai ser exatamente o que alguém precisava ler hoje para não desistir de procurar uma solução. Vamos criar essa comunidade de apoio juntos. Comenta aqui embaixo agora. Eu sofro com aftas e quero ajuda. Eu vou ler cada comentário e responder o máximo que eu conseguir. E agora chegamos finalmente ao número 1 da nossa lista. E esse aqui é o mais impactante e surpreendente de todos. Estamos falando de uma conexão que muito poucos dentistas e médicos investigam, mas que pode ser a raiz do seu problema. Aftas recorrentes podem ser um sinal de doença celíaca não diagnosticada ou de doença inflamatória intestinal como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Parece absurdo, não é? Como um problema intestinal pode causar feridas na boca, mas a ciência está mostrando uma conexão cada vez mais clara. Um estudo monumental, publicado em 2024 na revista Gastroenterology, analisou dados de mais de 47 mil pacientes ao longo de uma década e descobriu algo chocante. Pessoas com aftas recorrentes têm 8,3 vezes mais chance de receber um diagnóstico de doença celíaca nos anos seguintes em comparação com a população geral. Outro estudo da Mayo Clinic, publicado em 2023, mostrou que 41% dos pacientes com doença de Crohn apresentavam úlceras orais como um dos primeiros sintomas da doença, muitas vezes anos antes de desenvolverem os sintomas intestinais clássicos. O que acontece é que essas condições causam uma inflamação sistêmica no corpo inteiro. E a mucosa bucal, por ser extremamente sensível e ter uma taxa de renovação celular muito alta, acaba sendo uma das primeiras a manifestar sinais de que algo não vai bem. Na doença celíaca, o glúten dispara uma resposta imunológica que ataca não apenas o intestino, mas pode afetar qualquer mucosa do corpo, incluindo a da boca. Pesquisadores da Universidade de Harvard publicaram em 2024 um estudo impressionante mostrando que quando pacientes com aftas recorrentes e doença celíaca não diagnosticada finalmente removiam o glúten da dieta completamente, 89% deles relatavam eliminação total ou quase total das aftas em um período de 6 meses. Pense bem, 89% de resolução de um problema que algumas pessoas carregam a vida inteira, apenas removendo uma proteína da alimentação. Os sinais que você deve ficar atento são aftas que voltam constantemente sem motivo aparente, especialmente se você tem outros sintomas como gases frequentes, distensão abdominal, alterações no intestino, fadiga crônica, dificuldade de ganhar peso ou até mesmo problemas de pele. Se você se identifica com esse quadro, é fundamental procurar um gastroenterologista e pedir exames específicos para doença celíaca e doenças inflamatórias intestinais. Um simples exame de sangue pode dar o primeiro indicativo. E se houver suspeita, uma endoscopia digestiva alta com biópsia fecha o diagnóstico. O mais importante é não ignorar essas aftas recorrentes como se fossem algo normal ou sem importância. Elas podem ser seu corpo gritando que existe algo mais profundo acontecendo que precisa de atenção médica. E agora eu quero ouvir você. Me conta aqui nos comentários. Há quanto tempo você sofre com aftas recorrentes? Você já tinha ouvido falar de alguma dessas causas que eu mencionei hoje? E principalmente, qual desses 5 fatores você acha que pode estar relacionado com o seu caso? Ler seus comentários me ajuda a entender melhor o que vocês estão passando e a criar conteúdos ainda mais direcionados para as necessidades reais de quem nos acompanha. E se você conhece alguém que sofre com aftas constantemente e vive naquela angústia de não saber o que fazer, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Você pode estar literalmente mudando a vida de alguém ao compartilhar informação de qualidade. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Nos vemos no próximo vídeo com muito mais conteúdo sobre saúde bucal baseado em ciência de verdade. Um abraço enorme e até logo.